Uma pergunta ontem me chamou bastante atenção. Uma colega de trabalho, que quando eu comecei os estudos, compartilhei lá onde eu trabalho, falei para ela. E ela desistiu no meio da caminhada e eu continuei estudando, né? Continuo estudando. E ela me perguntou, Patrícia, o que mudou na sua vida desde que você começou estudando? Você percebeu alguma coisa? Que ela sempre fala que depois que eu terminar os estudos, que ela vê a mudança que ela vai começar. E eu parei e refleti sobre essa pergunta e comecei a comparar desde quando eu comecei até agora. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Patrícia Carvalho e estou compartilhando aqui a minha jornada de autoconhecimento, né, do meu despertar da minha consciência, compartilhando com outras pessoas que também estão nessa jornada e trazendo aqui coisas que têm me ajudado, como eu estou fazendo, o que eu estou estudando para expandir, para me ajudar. Bom, voltando à pergunta dela, ela fez, Patrícia, o que mudou até agora? E eu parei e pensei, falei assim, olha, uma das coisas que tem vindo muito em mim é a respeito do questionamento. Eu sempre fui questionadora de algumas coisas, mas à medida que do meio, que principalmente onde eu vivia, da minha família, então eu aceitava algumas coisas, meio que engolia, até dentro da religião. Eu fui criada dentro do berço evangélico, né? Frequentava a igreja, batizada nas águas, mas algumas coisas assim eu me permitia ficar calada, engolia, sabe? Eu engoli sapo, eu engolia porque eu achava errado questionar, mas ficava naquela. Então, depois que eu comecei os estudos, eu comecei a questionar muito mais algumas coisas. Algumas coisas têm batido muito forte do que eu acreditava, do que estou conhecendo agora. Então, tá batendo esses conhecimentos, então tem sido assim um verdadeiro desafio tentar processar tudo que eu estou absorvendo e desconstruir tudo que eu aprendi. Então tem sido assim, eu estou ainda me encontrando no mundo. Eu acho que muitas pessoas nesse início se sentem assim. Então, eu passei a questionar e esse questionamento tem me levado a uma sede de conhecimento absurda, absurda, uma sede de buscar respostas, de buscar fontes, de buscar informações. Isso tem aflorado muito mais dentro de mim. E algumas pequenas coisas que eu observo dentro do meu dia que não funciona da forma como eu assim espero, hoje eu entendo que eu consigo entender o porquê disso não estar acontecendo, disso não estar funcionando, dá um certo insight. E tem vindo muitos insights de algumas coisas que eu tenho estudado. Tive que interromper por um barulho na rua, mas continuando. Tem vindo muitos insights do que eu tenho estudado. Algumas coisas assim que às vezes bate numa determinada aula, aí eu fico matutando aquela coisa, por exemplo, uma situação sobre Deus, eu vou me referir a Deus porque é a forma como eu chamo, que eu acho que é mais familiar para mim. Tem gente que você pode chamar de universo, vácuo quântico, todo, mas eu vou me referir a essa consciência maior, né? Essa consciência superior como Deus. Então, entendendo do que eu aprendi de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Dessa trindade, triunidade. E eu vindo aquilo, pensando, refletindo, e quando eu esvaziei meu pensamento, um dos momentos que eu tenho, assim, que é o meu momento, que eu falo, que é quando eu vou tomar banho de noite, que a minha filha bota ela para dormir, meu marido também, ele vai dormir, que é um momento que eu tenho só para mim, que eu vou escovo os meus dentes, sabe, limpo o meu rosto, aí tomo meu banho, jogo aquela água quente, assim, que vem assim pela nuca, aquilo me traz paz, aquilo me relaxa, é um momento assim que eu consigo esvaziar a minha mente. E aí eu fico pensando em algumas coisas que eu estudo ao longo do dia, que vem aquilo, e é como se fosse, assim, é como se viesse uma voz dentro da cabeça, conversando comigo e me explicando, falando, dando um insight sobre aquele assunto. E aí quando eu percebo que assim, mas eu não estou raciocinando sobre isso. E aí aquilo some, sabe? É uma coisa muito sutil. E eu estou ainda aprendendo a lidar com isso,
com essa sutileza. E às vezes eu mesma me bugo e falo assim, ah, não, isso é doideira na minha cabeça, é coisa do meu pensamento, uma coisa assim muito louca que eu tô vendo. Mas isso são coisas que a gente vai se expandindo, que a gente vai abrindo, que a gente vai despertando para receber, né, insight, receber orientação, direcionamento sobre aquilo que a gente está estudando. Então, isso está aflorando também muito mais dentro de mim, foi uma das coisas que eu percebi. A meditação, ela está sendo ainda um desafio de conseguir ter paz, tranquilidade. Como eu tenho uma filha pequena e trabalho, e às vezes o tempo que eu tenho de noite e é cachorro, e às vezes fica difícil. Então eu não consegui ainda achar um equilíbrio para poder meditar. Meditar, ele ajuda muito a você levar a sua consciência, a você se desfazer do seu eu, a você expandir, para você aumentar, elevar a tua vibração também. Isso ajuda bastante, né? Do que eu tenho visto relato. Uma vez quando eu consegui, as poucas vezes que eu consegui, isso me ajudou muito. Então, é uma coisa que eu quero colocar, adaptar dentro do meu processo, mas ainda não consegui conciliar. E a catarse. A catarse também, muita gente, eu já vi também alguns relatos de pessoas que passaram pela catarse nos estudos, né? No processo, no início dos estudos. Eu também estou passando, que a catarse nada mais é do que uma, como é que eu vou dizer? Não é uma expurgação, mas é como se fosse uma limpeza, é o termo, né? Uma limpeza. Principalmente quando a gente tem, não vou dizer um bloqueio, mas um certo, uma certa resistência a alguma coisa. Eu tenho tido bastante resistência a entender todo esse universo, a desconstruir a figura de Deus, que, né, na minha tradicionalidade evangélica que eu tive até hoje, para entender Deus de uma consciência maior, superior, única, um ser assim imensurável, um ser sabe, totalmente diferente do que eu aprendi. Então tem batido muito nisso. Tem vindo muitas cartazes que eu digo assim, em crise existencial, em dias que eu estou bem mais para baixo, acreditando assim que eu não vou conseguir, ai meu Deus, eu vou para o inferno, e aí bate, e depois vem outro dia, não é bem assim. Então tem vindo essas catarses em outras áreas também que não convém falar agora, que eu acho que é algo que eu preciso compartilhar depois que eu desenvolver, né, que eu passar por isso, que eu acho que vai ser interessante. E então tem vindo essas catarses. E o que tem me ajudado, algumas vezes eu acho que eu tenho que praticar mais o viés da oração. Eu tenho feito a prática do Ho'oponopono, depois eu vou trazer um vídeo só explicando sobre o Ho'oponopono, como isso tem me ajudado. E faço o Ho'oponopono, me traz paz interior, me traz tranquilidade. E eu tenho que fazer a prática também da oração. Eu acho que se eu tenho Deus como uma consciência superior que sabe tudo, e eu tenho o meu eu superior, né, a minha centelha divina, que precisa se comunicar. A gente precisa, eu acho que ao longo do tempo, como a gente fica distante, quando a gente não tem conhecimento, quando a gente começa a conhecer, buscar, a gente vê que a gente faz parte de Deus. Só que essa comunicação fica interrompida porque a gente corta, que a gente não sabe. A gente tem Deus dentro de nós. Então a gente precisa ir resgatando essa comunicação com Deus, com todo, para a gente ir avançando. Então, essa prática da oração eu fazia antes, né, na cultura evangélica, como era a religião, mas de uma forma diferente. As minhas orações têm sido mais de gratidão. Eu não tenho pedido, eu peço muito a Deus, eu peço sim, peço para Deus orientação, peço para Deus me dar direção para continuar no caminho, para continuar buscando, para continuar tendo conhecimento que me ajude a expandir. E agradeço, tenho agradecido por tudo. Eu acho que o sentimento da gratidão, ele aumenta a nossa frequência. E a gratidão, ela tem que ser uma prática, porque a gente tem muito hábito de pedir. Eu tinha o hábito de pedir, ainda tenho, ainda é uma coisa que tem que ser trabalhado
como um trabalho constante. Então a gente tem que agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade de ter mais, de poder ter saúde, agradecer pela comida que a gente tem, pela água que a gente bebe. Eu vejo muito isso na água, porque eu vejo as pessoas lá da África, me vem cenas das crianças tomando aquela água barrenta, gente que percorre distâncias para com aquelas latas de água na cabeça para conseguir lavar as coisas em casa para beber. E a gente tem água, graças a Deus, água pura, água limpa, e às vezes a gente não dá o valor para isso. Então eu agradeço pela água. Isso tem que ser uma prática constante de você, todo dia, você agradecer até você se sentir grato. É um sentimento que é prático, gente, tudo é prática. Tudo a gente tem que ir fazendo, muitas das vezes a gente faz não sentindo, não tendo vontade de fazer. Mas com o tempo isso vai se tornando algo natural, aquele sentimento vai vindo, a gente vai elevando e aumentando a nossa frequência. Então, assim tem sido, desde que eu comecei até agora, essas coisas assim que têm sido, né, tem acontecido. Eu aumentei mais o meu questionamento, tenho muita sede por conhecimento. As catarses também tem algo que tem acontecido bastante, mas tem sido algo assim libertador, tem sido algo fantástico esse novo mundo. Eu tenho muita curiosidade e às vezes muita ansiedade também, é algo que eu tenho que ficar controlando dentro de mim por conhecer mais e mais. Tem alguns livros aí que depois eu vou compartilhar aí com vocês o conhecimento deles, que eu estou louca para ler. Estou terminando um livro ali agora e a gente vai trocando figurinhas nos próximos vídeos. Um grande beijo para você. Se você gostou, curte, gente. Se inscreve no canal, compartilha, para que mais pessoas, esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Beijo grande.